Uma empresa de limpeza conta com 45 funcionários. Então, temos aqui funcionários. Quarenta e cinco. Esses funcionários limpam uma área de 30 metros quadrados. Temos aqui uma área de 30. Essa área aqui está em metro quadrado. Ok. Em 5 horas. Tempo. Em horas. Supondo que cada funcionário limpa em média a mesma área, quantos funcionários a empresa deve contratar? Olha só. Então eu vou colocar aqui. Detalhe que essa pergunta aqui a gente precisa prestar atenção, porque quando a gente descobrir isso daqui, a gente vai descobrir o total de funcionários, tá? E ele está perguntando quanto precisa contratar. Então é necessário levar em consideração que já havia 45, tá? Isso aqui vai dar o total, tá bom? Uma área de 320 em 10 horas. Tá certo. Então a primeira coisa é a gente analisar a área em relação a funcionários, né? Se aumentar a área, eu preciso de mais funcionários trabalhando. Então, a área e funcionários são diretamente proporcionais. Se aumenta um, aumenta o outro. Se diminui um, diminui o outro. O tempo é tempo e funcionários, né? Se eu aumento a quantidade de funcionários, né, eu faço o mesmo trabalho em menos tempo. Em menos tempo. Então, tempo e funcionários são inversamente proporcionais. Tá certo? Então, o que a gente está estudando, né? A gente quer saber o seguinte, ó. O 30 ele variou para 320. O 5 variou para 10. E a gente quer saber, essas duas variações provocou que variação no 45 para ele chegar aqui no x, né? E quanto o x vale no final das contas. Tá certo. Então, veja, o 45 ele vai ser multiplicado por duas frações. Que duas? Bom, ou será 30 sobre 320, ou será 320 sobre 30. A mesma coisa aqui. Então, vamos analisar. A área de 30 para 320 aumentou, certo? Se aumentou de 30 para 320, quando a área aumenta, o funcionário aumenta também. Então a gente precisa multiplicar por 320 dividido por 30. Por quê? Porque 320 dividido por 30 é um número maior que 1. Né? O de cima é maior que o de baixo, vai aumentar o 45. Certo? Vamos ver aqui. O tempo aumentou de 5 para 10. 5 para 10. Só que o tempo e funcionários é assim. Se o tempo aumenta, o funcionário diminui, né? Porque são inversamente proporcionais. Então, para diminuir, né, a gente precisa que esse número aqui, ó, seja menor que 1. O de cima precisa ser menor do que o de baixo. Tá certo? Então, vamos ver quanto dá isso aí. Fazendo as contas, isso dá 240. Então, esta variação aqui, vamos analisar assim, ó. Esse número aqui, né, para ficar mais completinho, né, faça aí pode ser na sua calculadora mesmo, não tem problema, tá? Esse número, olha só, provocou um aumento enorme aqui no 45, né? É o 10,6. E
Esse número aqui, ele é o meio, né? Então, ele provocou uma diminuição de 50% no 45. Esse daqui, ó, se a gente volta àquela ideia lá, né, da porcentagem. Se a gente multiplica um número por 2, a gente está dando um aumento de 100%, por 3, de 200%, né? Então, se a gente multiplica um número por 10, a gente está dando um aumento de 900% no 45, tá? E com esse vírgula 6 aqui, um pouquinho mais ainda, né? Que 900%. Mas não é o enfoque aqui, é só para vocês lembrarem disso, tá bom? Então, ó, 45 passou de 45 para 240. Então, quantos funcionários precisam ser contratados? Né? Não pode esquecer da pergunta. Então, são 195 funcionários para sair de 45 para chegar em 240. Tá? Então, a gente marca aqui e bons estudos aí para vocês.